tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você se torna um cidadão consumidor mais consciente. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Vamos nessa? Direito do consumidor e por que ele é importante. Sabe quando você compra um produto e ele vem com defeito? Ou quando contrata um serviço e a empresa te enrola? Então, o direito do consumidor existe justamente para te proteger nessas situações. É como se fosse uma lei que defende quem compra e garante que a empresa ou loja trate o cliente com respeito, clareza e honestidade. Aqui no Brasil, esse código de proteção está na defesa do consumidor, que existe desde 1990. Ele diz, por exemplo, que a empresa tem que ser clara e verdadeira na nota de vender. Se o produto tiver defeito ou causar algum problema, ele tem que ser resolvido, mesmo que não tenha feito por mal. Tudo precisa ser feito com justiça e equilíbrio. O cliente não pode sair no prejuízo. E por que isso é tão importante hoje em dia? Porque a gente compra o tempo todo em lojas, mercados, internet, etc. E nem sempre entende tudo que a gente está comprando. Então o direito do consumidor serve para garantir que ninguém está sendo enganado ou tratado de forma injusta. Meu nome é Carlos Henrique e eu vou falar sobre o quinto tópico, que são os direitos do consumidor. Quais são os principais e como eles funcionam. Primeiro direito, a gente tem o direito à indenização, que é quando o consumidor tem o direito de reclamar sobre um produto e receber uma indenização por ele, seja por ele estar causando algum tipo de prejuízo para a pessoa ou por ele simplesmente não atender as expectativas da pessoa. Segundo, é o arrependimento da compra, que também funciona como esse anterior, mas é um direito um pouquinho diferente porque ele se diz sobre o gosto da pessoa. Quando a pessoa não gostou muito de um produto, ele não atendeu as expectativas da pessoa e a pessoa acaba devolvendo esse produto dentro de determinado prazo. Terceiro, a gente tem o direito de se defender de cláusulas abusivas. Por mais que a pessoa tenha assinado com a vontade própria, muitas vezes a pessoa pode estar sendo enganada. E o direito do consumidor, ele defende que a pessoa tem o direito de reclamar sobre essa cláusula abusiva, que muitas vezes vai favorecer mais o vendedor, o prestador do serviço ou do produto, do que o consumidor. E por último, a gente tem o direito de não precisar provar tudo sozinho. Ou seja, quem vai mais ter a necessidade de provar alguma coisa, muitas vezes vai ser o lado do fornecedor do produto, do que especificamente do consumidor. Você sabia que como consumidor você tem uma série de direitos protegidos por lei? Hoje iremos falar sobre os princípios do direito do consumidor, que garantem relações de consumo mais justas e equilibradas. O primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade, em que o consumidor é considerado a parte mais fraca da relação de consumo. Por isso, o consumidor merece e recebe uma proteção especial. Temos também o princípio da boa-fé e o princípio da transparência. O princípio da boa-fé é aquele que exige honestidade entre as negociações. Já o princípio da transparência garante que todas as informações sejam claras e verdadeiras. Falando em informação, temos o princípio da informação, em que você, como consumidor, tem direito a saber tudo sobre um produto ou serviço antes de adquiri-lo. O Código de Defesa do Consumidor também te protege contra práticas abusivas e contratos injustos, ou seja, nada de cláusulas escondidas ou pegadinhas. Por isso, temos o princípio de proteção contra abusos e equilíbrio contratual. E por último, e não menos importante, temos o princípio da reparação e o princípio da inversão do ônus da prova. Se você tiver um prejuízo, o princípio da reparação integral garante sua indenização. E se por acaso houver uma disputa judicial, o princípio da inversão do ônus da prova pode exigir que o fornecedor prove que estava certo. Viu como todos esses princípios fazem diferença? Então fique ligado nos seus direitos e exija respeito na hora de realizar as suas compras. Você me pergunta como o princípio da inversão do ônus da prova favorece o consumidor na relação de consumo. Antes de tudo, eu vou te explicar do que se trata ônus da prova. Ônus da prova é a responsabilidade que uma das partes tem na relação judicial de comprovar suas alegações, ou seja entre fornecedor e consumidor. Caso o fornecedor faça uma alegação ou o consumidor faça uma alegação, através do ônus da prova, ele tem o dever de provar o que ele disse. E o que acontece na inversão do ônus da prova? Na inversão do ônus da prova, quem tem a responsabilidade de comprovar o erro, o defeito do produto ou serviço é o fornecedor, que tem o direito, que tem o dever de provar que
o produto ou serviço prestado, vendido, não estava com defeito no ato da compra. Um exemplo prático da inversão do ônus da prova é quando um consumidor ele compra um eletrodoméstico. Eu vou colocar que é uma geladeira. E essa geladeira, em poucos dias, ela para de funcionar. Ao levar ao fornecedor, muitas das vezes o fornecedor alega que ela parou de funcionar por mau uso. Se esse caso for levado à justiça, o juiz pode declarar o princípio da inversão do ônus da prova, que é o fornecedor mandar a geladeira para assistência técnica para comprovar que, no momento da venda, o produto não estava com defeito, e sim que o defeito é advindo do mau uso do consumidor. 2 direitos do consumidor para você nunca mais esquecer. Uma pessoa que compra um celular de outro consumidor em um site de marketplace tem proteção pelo Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor só se aplica às relações de consumo, ou seja, quando há um vendedor, que vende de forma habitual, e um consumidor, que adquire para uso próprio. Se a compra for feita diretamente de outro consumidor, sem a intermediação de uma empresa que atue efetivamente na venda de produtos, não houve relação de consumo, portanto, não está sujeito ao CDC. No entanto, se o marketplace não for apenas um meio de contato, mas atuar intermediando a venda, ele pode ser sim considerado fornecedor, segundo o artigo 3º do CDC. Nesse caso, o consumidor pode exigir seus direitos conforme o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, se o produto apresentar algum defeito oculto, ele pode acionar o vendedor com base no Código Civil e não com base no CDC. Bom, e o conceito de consumidor? Ele pode influenciar nas normas de proteção ao consumidor em caso de contrato de adesão? Bom, então como ela realmente funciona, né? Bom, essa interpretação ela pode variar, como eu disse, e ela pode ser dividida em 3 partes. Bom, existe a mais comum, que a gente conhece, que é o consumidor final, que pode ser você mesmo, aquela pessoa que compra ou adquire o bem ou serviço para utilizar de maneira própria, para uso próprio. Existe o consumidor empresarial, que é quando uma empresa adquire um bem ou serviço e da mesma maneira ela vai utilizar como de uso próprio, não é para revenda, não é para esse tipo de coisa no caso, ela vai usar para suprir a necessidade da empresa, como tecnologias, entre outros. E existe o consumidor vulnerável, que seriam os idosos, as pessoas com deficiência ou gestantes, entre outros. Bom, conceituado, interpretado, como esse conceito pode influenciar em caso de contrato de adesão? Bom, o primeiro seria ali em direitos e garantias do consumidor, onde, devido ao conceito de consumidor, isso vai influenciar nos direitos que ele possui relacionados a casos de reembolso, de reparação, de devolução, onde ele vai provavelmente ter direitos por ele ser consumidor. O segundo seria a responsabilidade empresarial, a responsabilidade ali do fornecedor, onde ele provavelmente vai ser culpado, definindo ali o conceito de consumidor, pelo defeito, pelo dano relacionado àquele serviço ou produto. E o outro é relacionado à validade de contrato, onde o conceito de consumidor ele pode influenciar na validade do contrato de adesão, no contrato de adesão, especialmente em casos que o contrato é considerado desequilibrado ou provavelmente abusivo. Meu nome é Antônio, eu vou estar respondendo uma pergunta aqui sobre direito do consumidor. O que fazer se um produto comprado não for entregue no prazo? Se o fornecedor não cumprir o prazo da entrega informada no momento da compra, o consumidor tem o direito de exigir providências conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, o comprador pode escolher entre 3 opções: exigir o cumprimento da entrega. O consumidor pode exigir que a empresa cumpra a entrega do produto dentro de um novo prazo razoável, cancelar a compra e solicitar o reembolso total. Caso prefira, o consumidor pode desistir da compra e pedir o reembolso integral, incluindo eventuais valores pagos pelo frete. Aceitar um produto equivalente ao comprado, se houver interesse, o consumidor pode aceitar um item similar ao adquiri-lo, caso a empresa ofereça essa alternativa. Se a empresa não resolver o problema, o consumidor pode tomar as seguintes medidas: registrar uma reclamação no PROCON, o PROCON pode intermediar a solução e aplicar sanções ao fornecedor se houver um descumprimento da lei, denunciar em plataformas como o Reclame Aqui. Muitas empresas respondem rapidamente a reclamações públicas para evitar danos à sua reputação e, por último, acionar o Juizado Especial Cível para a compra de até 40 salários mínimos. Vou estar aqui criando um caso onde o consumidor sofre com danos morais e materiais. Se o atraso na entrega causar prejuízo ao consumidor, como a perda de um evento, por exemplo, um vestido comprado para um casamento que não chegou a tempo, ou a necessidade de adquirir outro produto
de última hora, é possível ingressar na justiça para solicitação de indenização por danos morais e materiais. O fornecedor deve sempre cumprir as informações na compra, caso o prazo não tenha sido especificado. O produto deve ser entregue em um período razoavelmente considerando o tipo de mercadoria e a modalidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Samuel e eu vou estar respondendo uma dúvida na de direito do consumidor, que é se produto em promoção tem garantia. Sim, o fato de um produto estar em promoção não exclui os direitos do consumidor e a garantia à troca, conforme o artigo 24 do CDC. E os tipos de garantia são a garantia legal, que é determinada pela CDC, independente da garantia oferecida pelo fabricante. E o segundo tipo de garantia é a garantia contratual. Ela é oferecida pelo fabricante, adicional à garantia legal e deve ser informada claramente no momento da compra. Também está a garantia estendida, que é um serviço adicional vendido ao consumidor que pode ser contratado opcionalmente. Mas se o desconto do produto foi dado por um defeito previamente informado, como um celular com arranhão ou uma roupa com pequeno defeito, o consumidor não pode exigir a troca por esse problema em específico. Mas se o produto apresentar o defeito oculto e não foi informado na compra, o consumidor tem direito à garantia normal, mesmo que tenha sido adquirido em promoção. E o que fazer caso a loja se negar a garantia de um item em promoção? Se o vendedor se recusar a oferecer a garantia alegando que está em promoção, o consumidor pode exigir a aplicação da garantia legal e registrar uma reclamação no serviço de atendimento ao cliente da empresa. Ou você também pode acionar o PROCON para relatar isso, ou registrar uma denúncia na plataforma do consumidor, ou em alguns casos, você pode até entrar na justiça. Você sabia que existe vários tipos de categoria de consumo? Dentre elas, que o consumo ele pode ser categorizado com base na necessidade do indivíduo ou de um grupo de pessoas. E a gente vai conhecer algumas, por exemplo, como o consumo essencial e o superfluo. O consumo essencial ele pode ser categorizado pelas necessidades básicas do ser humano, como alimentação, lazer e vestuário. Já o superfluo ele está diretamente ligado àquilo que não é fundamental para a nossa sobrevivência. O consumo coletivo individual. O individual se refere a uma única pessoa que compra bens para seu uso exclusivo. Já o consumo que é coletivo, ele está diretamente relacionado com tudo que envolve os serviços utilizados, como saúde, transporte e educação. E o consumo intermediário. O consumo intermediário, ele diz respeito a tudo aquilo que é divertido de um produto. Por exemplo, a aquisição de tecidos para uma empresa que confecciona roupas. Então, é um exemplo de consumo intermediário, porque está sendo transformado esse tecido em roupas. Já o final, ele está diretamente ligado com a compra dessa roupa pronta, que é a aquisição do consumidor. E o consumo sustentável, ele está diretamente ligado com as práticas que são respeitosas ao meio ambiente. Nesse tipo de consumo, o consumidor ele é um papel ativo, porque ele tem que optar por produtos que são fabricados sem prejudicar a saúde. Por exemplo, tem aqueles supermercados que oferecem aquelas peles sem ser aquelas plásticas que fazem com que a gente diminua ali as sacolas jogadas sobre o meio ambiente. Aquelas sacolas, elas que são jogadas assim, demoram muitos anos para poder se decompor. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de um pouco natural, sem corante. Nossa, vou ter de bom nada ali, não é 100% quanto é? R$10. Eu quero. Nossa, mas ele não é natural e é puro corante. Você sabia que esse tipo de propaganda pode se configurar em uma propaganda enganosa, justamente por informações falsas ao cliente e omitir dados que podem levar o consumidor a ele? Nós também temos a propaganda abusiva, que se difere por incitar a discriminação e a violência ou induzir o consumidor a
comportamentos prejudiciais à saúde. Nós também, tanto a propaganda enganosa quanto a propaganda abusiva são um crime contra a relação de consumo, e o responsável pode pagar multa ou cumprir pena de detenção.